lado, o mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia, e toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 12 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho, segundou. Muito bem, agradecer em primeiro lugar a Deus, mais uma semana que está começando, que seja uma semana bem melhor do que a semana que passou, que o dia esteja sendo assim um dia maravilhoso para você na tua casa, no teu lar, com a tua família, ao empresário, com todos os seus colaboradores, seus clientes, e que seja aí um início de noite, uma noite também maravilhosa para todos vocês em todos os lugares da Paraíba, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Estamos começando a semana sem Lázaro, até que enfim encontraram Lázaro. De certa forma a gente lamenta porque é uma vida, né? É um ser humano que foi aí cravejado de balas, tá certo? Ninguém sabe como aconteceu, o que levou a isso, mas já era previsto que Lázaro não sairia realmente vivo dessa empreitada, né? A gente já imaginava que o fim seria esse, tá? Dificilmente ele iria conseguir ser pego vivo, tá? Haveria aí uma troca de tiros e basta que seja dado um tiro para que a polícia termine o serviço, né? Então realmente foi bala em tudo que é lugar, até de cima para baixo. Alguns comentários aí que o cara levou um tiro até de um helicóptero, né? Atiraram de cima para baixo e acertaram. Bom, ninguém sabe, só quem sabe a verdade é quem estava lá. Agora, lamenta-se porque muitos crimes aí foram colocados, né? No nome de Lázaro, muita coisa foi jogada, e aí ninguém pode também aqui estar afirmando que realmente quem na verdade, quem é o serial killer nessa história, né? Quem é o serial killer? Eu não estou tirando aqui de maneira alguma a razão da polícia. A polícia fez o que tinha que ser feito diante dos fatos que estavam sendo mostrados. Agora, o que tem que ser revisto em cima disso são vários pontos. Primeiro ponto, como é que um homem consegue mobilizar quase 300 policiais para ser pego, com todo um aparato tecnológico, drones, helicópteros, armamentos, despesa para o Estado, muita despesa, realmente um custo muito alto, né? Para pegar um elemento.
Segundo ponto que tem que ser analisado, tá? Como é esse sistema carcerário no nosso país? Está provado aí que não reabilita, não há reabilitação. Por mais que seja muito bonito ser dito isso, né? Que vai para um centro de reabilitação, é preso, não é. Na verdade não é. No nosso país, a gente tem que entender que o que existe é uma verdadeira faculdade do crime, né? O bandido, quando entra lá num presídio, se ele é um principiante, ele vai sair de lá realmente preparado, porque vai conviver lá com todo tipo de gente, e reabilitação no sistema carcerário não existe. Essa é que é a verdade. Aí daqui a pouco vem os direitos humanos, como é de praxe, vão chegar e vão dizer que a polícia não era para ter feito isso, que a polícia não era para ter matado daquela forma, não era para ter dado tantos tiros nessa aqui, não era, tô nessa agora, mandaram eu ficar nessa, pronto. A polícia não era para ter dado tantos tiros, né? Bom, a verdade é uma só, tá? O erro não está nos tiros que a polícia deu. O erro vem lá atrás. O erro vem desde o momento que Lázaro foi preso, né? Que saiu aí no regime, que fugiu, foi preso novamente, cometeu o crime, fugiu de novo, foi preso novamente, fugiu agora e estava fazendo toda essa balbúrdia, né? Lá em Distrito Federal, lá em Goiás, e aí deu no que deu, tá? Então o que tem que ser feito aí, realmente, é um apanhado, um estudo de tudo isso que aconteceu para ver os erros e corrigir, coisa que no nosso país não acontece, tá? A história de Lázaro aconteceu, foi morto, daqui a pouco cai no esquecimento, até que apareça outro Lázaro, vai aparecer outro, e aí quando aparecer outro, aí vão dizer, em 2021, teve um cara chamado Lázaro, que mobilizou quase 300 policiais lá em Goiás, né? E foi um alvoroço danado, gastou-se muito, e depois pegaram o cara foi metralhado, pode-se dizer assim, e aí surgiu outro e surge outro. Por quê? Porque não para ver o que está acontecendo, não para analisar, não para ver os erros. Eu continuo afirmando, o erro não foi agora, o erro vem lá de trás, tá? O erro vem exatamente na prova que não há reabilitação no nosso país, no sistema carcerário, não existe. O Brasil realmente tem um sistema carcerário, um sistema penitenciário que não reabilita ninguém, muito pelo contrário. Lázaro é apenas mais um de tantos que estão lá dentro, tá? E que na primeira oportunidade que tiver, vão sair e vão cometer crime novamente, porque não há reabilitação. Essa é a verdade. 17h19, muito bem. Agradecer a todos que estão ligados agora conosco no programa Balanço Diário, todos que estão nas plataformas digitais, todas as nossas plataformas, no Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai já aparecer aí, ó, Facebook Diário do Sertão. Vai já aparecer aí, já no vídeo. Pronto, aí está. Facebook Diário do Sertão. A todos que estão assistindo o programa nesse momento, no nosso site, né? Pelo link tvdiariodosertão.com.br. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3. Você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência. A você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Lá você assiste o programa ao vivo e também tem todos os programas na íntegra para você compartilhar, para você assistir a hora que quiser.
Aproveite também e se inscreva no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Nosso canal do YouTube, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas também na íntegra, para você assistir a hora que quiser, o dia que quiser, compartilhar, enfim, tá? Então, muito obrigado a todos pela audiência, a você que está acompanhando o programa, também nesse momento, em qualquer lugar da Paraíba, qualquer lugar do Nordeste, do Brasil, muito grato pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Agradecer a todos que seguem o nosso Instagram, aí está, Programa Checkmate TV, nosso Instagram, você sabe, aqui não tem fake news, aqui só tem fatos, tá? No nosso Instagram você vai poder também ter picotes do programa, você vai poder interagir comigo, vai poder me ajudar a fazer esse programa aqui do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Você sabe que o Balanço Diário é um programa diferente, é um programa que ensina e emociona, né? Aqui nós temos realmente sempre temas relevantes, temas atuais para você, tá? Nosso WhatsApp vai aparecer agora aí no seu vídeo, 83 o DDD 986531759. Aí você interage comigo agora em tempo real, você fala comigo nesse momento, tá? Nós estamos juntos aqui pelo WhatsApp, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho vai estar comigo aqui no programa. Hoje nós vamos tratar sobre uma temática que é atual, viu? Uma temática atual, uma temática relevante. Hoje nós vamos ter a presença aqui dele que sempre vem ao programa, quase toda semana está aqui conosco, tá certo? E hoje ele vai estar novamente presencial, já já ele está chegando. É o professor Herbert Melo. E nós vamos falar hoje sobre esse tema palpitante no Brasil inteiro, né? Esse tema que está aí na boca de todo mundo, que é a importância e os desdobramentos da CPI da Covid-19 no Brasil. As denúncias de corrupção e prevaricação envolvendo o líder do governo, Ricardo Barros. Então, um assunto de alta relevância, um assunto que está aí em todas as mídias sociais, todo mundo comentando, né, sobre essa questão dos crimes de prevaricação e corrupção, envolvendo aí o líder do governo, Ricardo Barros, tá? Então, o professor Herbert Melo vai abrir aqui a caixa preta, vai falar sobre tudo isso já já, e você, claro, pode e deve participar, mandando aí a tua pergunta, o teu comentário. Eu vou fazer aqui ao vivo ao professor Herbert Melo, e ele, claro, vai convidar você agora para assistir o programa. Vejam o vídeo. O programa Balanço Diário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Herbert Melo. Amanhã, dia 28 de junho de 2021, estarei ao lado do amigo Fernando Antônio, jornalista do programa Balanço Diário, a TV Diário do Sertão, para falar da importância e dos desdobramentos da CPI da Covid no Brasil, as relações do presidente Bolsonaro, acusado de prevaricação e corrupção pelos irmãos Miranda, e todo o jogo político que a CPI vem apontando e revelando para o Brasil. Momento ímpar do programa e um momento esclarecedor para você que é telenauta, para você que é fã do programa, para você que quer estar atualizado com o que vem acontecendo no país. Fica aqui o meu convite. Até lá, às 17 horas, no Balanço Diário.
Muito bem, professor Herbert Melo, daqui a pouquinho ao vivo conosco aqui, falando sobre esse tema de alta relevância, tema importante, que você que está um pouco alheio a essas informações, você que é leigo, você que não está acompanhando, então o intuito do programa é exatamente esclarecer para você o que está acontecendo. Tem muita gente que fala muita abobrinha, fala em grupos de WhatsApp, fala um bocado de besteira. Eu fico olhando os grupos de WhatsApp aí, respeito a alguns que realmente sabem o que estão falando, têm conhecimento, mas tem alguns aí que são meio alienados, pode-se dizer assim, que tipo Maria vai com as outras, né? Não sabe nem o que está dizendo, não conhece nem do assunto e fica falando besteira nos grupos, né? Aliás, existe um time disso aí em grupos de WhatsApp, na rede social, que é incrível, sabe? A disseminação de informações sem fundamento, informações sem veracidade, mentiras, fake news. Então você tem que ter muito cuidado, você que participa desses grupos de WhatsApp, né? Você que está na rede social, procura ler, procura se informar, vai procurar o conhecimento certo daquilo que está se tratando, porque tem muita gente aí que fica só falando besteira, tá? E ludibriando a boa-fé do povo, tá? Agora também são pessoas que só têm coragem de falar em grupo de WhatsApp. Porque se você chamar para um programa desse aqui, ó, ei, vem cá, tu não é tão bom, tu não fala tanta coisa no WhatsApp lá, vem falar aqui, vem mostrar tua cara aqui no programa, vamos lá, vem falar aqui olhando para a câmera, vem para cá, não vem não, é covarde, sabe por quê? Porque não sabe o que está falando, é mentiroso, não tem conhecimento. Porque se tivesse, vinha, mas não vem, tá certo? Aí fica falando das pessoas, às vezes, as pessoas que eu trago no programa, né? Ficam criticando, mas essas pessoas que eu trago aqui, elas vêm aqui mostrar cara, elas vêm aqui e falam. É diferente de você, tá ouvindo? Você que está me assistindo agora, que fica só no grupo de WhatsApp, ó, só lá no grupo, falando besteira o tempo todo. Falando besteira, disseminando fake news, mentindo, se escondendo, sabe? Encaminhando mensagens, pega a mensagem e fica encaminhando mensagens que foram encaminhadas, não é nem ele que escreve, não. Ele não tem capacidade de escrever, não, ele encaminha, tá? Ele pega as informações erradas e encaminha, e fica ali caladinho, só para jogar veneno. Eu fico convidando aqui você independente de ideologia, independente de direita, independente de esquerda, independente de centro-direita, centro-esquerda, centro, vem pra cá, eu dou espaço a você, sai dos grupos de WhatsApp, sai da toca, tá entendendo? Não fica como Lázaro estava não, escondido não, saindo só de noite, sai, vem pra cá. Ei, rapaz, Fernando, tem como tu me dar um espaço aí no teu programa, para mim falar o que eu escrevo lá no grupo? Tem, dou espaço, vem pra cá. Agora fica criticando, falando besteira, falando um bocado de sem sentido, vem pra cá. Eu quero que você tenha a coragem de vir para cá, de fazer como as pessoas que eu trago aqui fazem, né? Professor Herbert Melo vai já estar aqui, tá certo? Mas ele não está em grupo de WhatsApp escondido não, ele vem, ele mostra a cara dele, ele fala a verdade, doa quem doer. Aí os ratos, sabe, os ratos ficam escondidos nos grupos de WhatsApp, escondidos, falando besteira, falando abobrinha, falando conversa sem sentido, sem nexo, sabe? Encaminhando mensagens que não tem nada a ver, tá? E o pior de tudo,
encaminhando mensagem de assunto que nem eles sabem. Sabe por que não vem para cá? Eu vou dizer por quê. Porque vai passar vergonha. Porque se vier para cá, quando eu começar a fazer os questionamentos, não vai saber responder. Porque não sabe o que está escrevendo. Só sabe ficar em grupo de WhatsApp, porque lá está escondido. É igual Lázaro quando estava vivo, né? Escondido embaixo da moita, sabe? É aquelas figurinhas de memes, aquelas besteiras. Pelo amor de Deus, tem raiva de mim? Eu sei que tem, porque eu falo a verdade, falo na cara, falo olhando para a câmera. Vem para cá, estou te convidando, vem para cá. Bem, 17 horas e 31 minutos. Olha, gente, hoje está sendo comemorado, né? O Dia Internacional do Orgulho LGBT, tá? Hoje, dia 28 de junho. E essa data é uma forma, né, de ativismo e conscientização pelo respeito à diversidade, tá? Toda forma de amor deve ser respeitada. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vive sua vida do jeito que quer, tá? Muita gente aí ainda tem, em pleno século 21, né? Ainda tem essa mania do preconceito, da discriminação. Cuidado porque às vezes você fala muito, fala demais, e tem dentro da tua casa, viu? E tu não sabe, entendeu? Tu fala pra caramba, mas tem dentro de casa e tu não sabe. Então vamos respeitar, tá certo? Vamos respeitar a vida de cada um. Cada um faz o que quer da sua vida. É o livre-arbítrio, tá? Se o cara quer ficar com outro homem, é com ele. Se a mulher quer ficar com outra mulher, é com ela. Não tem nada a ver. E se você não gosta, o conselho que eu dou é só um. Se você não gosta, não se misture. Porque tem gente que diz que não gosta, né? Fica falando um bocado de besteira, mas por trás não é bem assim não, viu? Fala, mas age de outra forma. Então vamos deixar de hipocrisia, tá certo? A Anísia Gonçalves, que tem um quadro aqui conosco, diário, tá? Um quadro com a grande mensagem de reflexão, né? A Anísia hoje vai falar sobre isso, tá? A Anísia vai falar com você exatamente sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, tá? É o quadro 1 Minuto com Anísia Gonçalves. Agora no Balanço. Vamos ouvir. Olá! Você sabe que a tua vida, que você é muito importante? Você se orgulha do que você é? Você, assim, vive bem com você mesmo? Ou você vive preocupado com o que os outros acham, o que os outros pensam ou deixam de pensar? Você é uma pessoa autêntica, verdadeira? Anísia, por que você está fazendo todas essas perguntas? Primeiro, porque hoje é segunda-feira, é um dia de reflexão. Depois, não que os outros não sejam, mas você está começando a sua semana. E também hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Você tem orgulho da pessoa que você é? Você é autêntica, autêntico, verdadeiro? Você, para agora, faz essa reflexão, você que vive dizendo que tem amor a Deus. Você tem tolerância pelo outro? Você tem amor pelo outro? Você respeita o direito do outro? E a igualdade? Você percebe que todo mundo é igual diante de Deus? E como você trata essas pessoas? Qual é a justiça que você se permite fazer com você para poder fazer com os outros?
Hoje é o Dia Nacional, é o Dia Internacional sobre a conscientização, o respeito e a valorização à diversidade. Faz essa reflexão hoje, aqui, agora, ok? Muito bem, Anísia Gonçalves com esse quadro diário, o quadro 1 Minuto com Anísia Gonçalves, hoje falando sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, tá? Então, vamos respeitar o amor, tá certo? Vamos respeitar a diversidade. É como eu falei, cada um faz da sua vida o que bem quer, tá? Deixa de olhar para o telhado dos outros, né? Olha para o teu e cuidado, porque muitas vezes você está falando dos outros e o problema está acontecendo dentro da tua casa e tu não está vendo, né? Então, vamos parar com isso, tá certo? 17h36. Olha, o professor Herbert Melo já chegou, já está aqui na TV Diário do Sertão. Já, em alguns minutos, nós vamos começar aqui o programa falando exatamente sobre os desdobramentos, né, da CPI da Covid-19, os crimes de prevaricação, a corrupção que tudo indica está aí, tem como envolvido o líder do governo, Ricardo Barros, né? Pois é. Parece, vamos ver no que vai dar aí essa novela, né? Porque parece que a corrupção está instalada aí dentro, mas pelo que tudo está querendo assim se mostrar, pode-se dizer assim, né? É porque eu me lembro que na época do ex-presidente Lula, todo mundo dizia assim, né? Eu ouvia falar, pai, ele não sabe de nada. Perguntava a Lula, eu não sei. Eu não vi, né? E parece que agora voltou também a mesma coisa. Parece que quando senta nessa cadeira lá de presidência, o cara não enxerga, o cara não vê, o cara não sabe. Bom, vamos ver o que é que vai dar, né? Mas vamos saber agora como é que está o clima-tempo na tua cidade, na tua região. Vamos saber como é que está aí o serviço de meteorologia. Como é que está aí agora, nesse momento, começando a semana? Como é que está se preparando aí, hein? Tá aquele calor, né? Tá aquele friozinho gostoso. A noite está começando como? Como é que vai ser o dia de amanhã? Aqui você sabe tudo no Balanço Diário. Clima-tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço. Nesta segunda-feira, as condições do tempo pouco mudam sobre a região Nordeste. Uma massa de ar seco ainda persiste e os ventos marítimos ainda sopram em direção à costa, trazendo bastante umidade. Por isso, ainda pode chover em vários momentos, mas sem risco de temporais em toda a costa leste do Nordeste e também sobre a capital Fortaleza. Na região de São Luís, ainda ocorrem pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente entre a tarde e a noite. Em Teresina e nas demais áreas da região, o tempo vai continuar muito seco e ainda sem chuva nesta segunda. Em Salvador, mínima de 20, máxima de 28 graus. E em Fortaleza, mínima de 23, com máxima de 30 graus. Muito bem, o Clima-Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. São 17h39. Você que está assistindo o programa em qualquer lugar da Paraíba, em qualquer lugar do Brasil, usa as nossas plataformas digitais, manda o teu nome, a cidade onde você está, que eu quero aqui agradecer a tua audiência, o teu carinho, desejar uma ótima tarde, noite e uma ótima semana, tá? Então vai mandando para mim aí. E a partir de agora, claro, se você quiser, tá? Você pode participar ao vivo aqui no programa. Por quê? Através desse número que está aí no teu vídeo, olha só, você pode mandar agora tua pergunta, o teu comentário, e eu vou fazer aqui a ele, professor Herbert Melo, tá? Professor Herbert Melo, que, como já disse,
se deslocou, veio da cidade de Souza até aqui em Cajazeiras para participar de maneira presencial no programa e já está aqui comigo. Professor Herbert, em primeiro lugar, lhe agradecer mais uma vez, né? O senhor já tem contrato aqui no Balanço Diário, né? A carteira já foi assinada, nós já temos que estar, porque como eu disse sempre aqui, várias vezes eu falo, né? Não falta assunto para a gente comentar, né? Não falta. Todo dia surge um assunto novo, né? E aí a gente tem que estar aqui sempre batendo na tecla, mostrando e, claro, obviamente, abrindo espaço também para quem quiser, né? O espaço aqui, é bom que fique bem claro, aqui é altamente democrático. Hoje está o senhor, amanhã pode estar qualquer pessoa que também queira se manifestar. Eu cedo o espaço para vir aqui no programa e falar também. Então, professor Herbert Mello, vamos começar com o seu boa tarde, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, audiência do Balanço Diário. Boa tarde aí, audiência da TV Diário do Sertão, em processo de crescimento, audiência cada vez maior. Eu aqui agradeço, amigo, sempre pelo convite. Eu acho que a sociedade é um processo de construção contínua, então toda oportunidade é bem-vinda para se conversar, se debater, se fazer a ideia ou construir a ideia. Particularmente eu vejo que você é extremamente democrático, extremamente justo, oferece espaço para o lado A e para o lado B, mas é porque parece que o Brasil de hoje vive uma catarse na própria forma de pensar. É como se um lado quisesse impor a sua vontade ao outro lado, independentemente da verdade. Então, você é taxado disso, daquilo outro. Eu, particularmente, costumo dizer que debater esquerda ou direita é algo que não se faz mais na contemporaneidade. Os pensamentos, eles são construídos a partir de valores que, combinados os dois lados, né, constroem a nossa realidade social. Então, infelizmente, o Brasil é um país em que a educação ela é superficial. Nós temos uma série de pessoas mal informadas ou com a informação equivocada. Podemos até chamá-los de alfabetizados funcionais, porque querem debater o assunto. Todo mundo é técnico de futebol, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo quer emitir uma opinião sem exatamente saber do que está falando, apenas por achismo, apenas porque é aquilo que quer e acabou e ponto final. Muitas vezes, como você colocou aqui, por um ponto de vista machista, ou homofóbico, ou racista, e isso faz com que, evidentemente, a opinião fique deturpada, fique enviesada, fique envenenada. Então, o espaço para se fazer a sociedade é um espaço como esse, em que você pode emitir sua ideia, se você tem capacidade, se você tem condição, se você tem esse preparo para vir discutir assuntos importantes, pontuais, e que servirão como referência para a própria sociedade. Fica o seu convite. Eu reforço mais uma vez, eu que agradeço sempre, e sempre que for convidado, estarei aqui com muita alegria e com muita satisfação. Fica aqui o meu registro. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o senhor aqui, coincidentemente hoje, né? Eu até abri o programa fazendo um comentário sobre isso. A gente já começa a ver no país, professor, pessoas que já começam a comentar, criticando a polícia, né? O senhor está sabendo que, claro que está sabendo, pegaram Lázaro, tá? Não apenas pegaram, transformaram ele numa peneira, né? Porque onde tem parte no corpo tinha bala, tá certo? Eu, na verdade, como ser humano, falando assim como ser humano, a gente não pode aprovar um tipo de coisa como esse, porque ali se vê da seguinte forma, como se cada policial chegasse ali e desse um tiro depois do cara morto para descarregar, né, a sua indignação, a sua raiva. Eu já imaginava que vivo ele não seria pego, não seria, porque a polícia já estava realmente irritada, né, com todos os deboches, porque no nosso país é assim, o nosso país pega-se um caso sério e transforma-se numa piada. Essa é que é a verdade. Inclusive, é o que está acontecendo hoje no próprio governo, né? O próprio governo Jair Bolsonaro, né, tem muitos
que são ligados ao próprio governo Bolsonaro, que transformam as coisas que, no fundo, eles sabem que não são corretas, eles ficam jogando como memes, como piadas, né? Eles adoram construir narrativas. Pronto. E apontam para o outro, que é o outro que faz narrativas. Isso. Elas são extremamente importantes na dominação da mente do outro indivíduo. Pois é. Aí eu estava colocando aqui o seguinte no comentário, que o erro aí, eu não vou nem dizer que está no policial que chegou e deu tiro, não. Se a gente for analisar essa situação do Lázaro, né? O erro está lá atrás, tá entendendo? O que tem que se tirar disso aí? Tem que se tirar que realmente o nosso sistema penitenciário não reabilita ninguém, isso é fato, tá? Isso é fato, o Lázaro é uma prova disso, porque foi preso, aí depois foi solto no tal do regime, aquele regime para liberar, aí foi preso de novo, escapou, foi preso, escapou agora novamente e deu esse trabalho maior do mundo, que agora esse aí acabou, mas daqui a pouco surge outro, porque no Brasil é assim, viu? Não vai se resolver o problema não, daqui a pouco cai no esquecimento e surge outro, né? Outro Lázaro para fazer coisa desse tipo, mas o erro está exatamente no sistema, tá? O que é que o senhor pode dizer a respeito disso, assim, antes da gente entrar no programa mesmo, só pegando uma deixa do acontecido? Eu serei bem sincero, amigo Fernando, eu não me aprofundei no caso Lázaro, porque imaginava eu que se ele sobrevivesse, poderia até virar um personagem do cinema nacional, vender livro, no que eles chamam de glamorização da bandidagem. Mas muito estranho os fatos apresentados, inclusive encontraram com ele R$ 4.400, mais um material de armas também muito grande, né? Foi encontrado com ele. Então, existem algumas teorias aí que falam, né, desde interesses de causar o próprio temor naquela região, em interesse de determinados fazendeiros, em determinadas áreas que alguns grupos têm interesse, até mesmo por ser, né, um caso típico de bandidagem no Brasil. Agora, que o nosso sistema penitenciário não recupera, isso é um fato. A expressão que é comum à sociedade, e que a nossa penitenciária é uma universidade do crime, é uma referência para mostrar como o indivíduo que deveria ser ressocializado é colocado ao lado de outros bandidos e acaba piorando a sua própria condição e, evidentemente, deteriorando ainda mais o tecido social. Caberia um estudo aprofundado, caberia uma transformação, uma revisão, uma reforma profunda nesse sistema, tanto do penal ao sistema penitenciário, para que a gente pudesse rever as condições do apenado no Brasil. Porque, na verdade, Fernando, não é só aquele que foi apontado pelo sistema como bandido. Qualquer um pode cometer um crime, qualquer um de nós poderá um dia, né, enfim, que Deus nos livre dessa hora, mas poderemos, em uma determinada circunstância da vida, cometer um ato que nos leve àquele lugar. E não necessariamente a gente tem que ter jogado a nossa vida por um erro só ou por um momento só. Então, são muitas combinações. É um tema extremamente complexo, extremamente múltiplo. Então, só sabe realmente quem passa pelo processo. É verdade. Muito bem, 17h49. Vamos então iniciar aqui a nossa pauta de hoje, tá? Professor Herbert Mello, eu quero começar fazendo uma leitura aqui para o senhor e depois eu vou lhe fazer algumas perguntas, certo? A leitura para o público também. Olha só, o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin ao preço de 1,6 bilhão pelo governo brasileiro é o novo foco da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades cometidas na gestão da pandemia do coronavírus no país. Esta foi a vacina mais cara
encomendada pelo governo brasileiro, ao preço unitário de R$ 80,70. E o negócio foi fechado com velocidade atípica, em 97 dias, em comparação a 330 dias para a assinatura de contrato com a Pfizer. O servidor Luiz Ricardo Miranda, atual líder do... né? Esse é o Luiz Ricardo Miranda, que é chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Os irmãos Miranda, um é deputado, o outro trabalha para o Ministério da Saúde. Isso. O líder é o Ricardo Barros. Relatou ao Ministério Público Federal ter sofrido uma pressão, abre aspas, pressão incomum, olhe bem, para assinar o contrato com a empresa Precisa Medicamentos, que intermediou o negócio entre o governo brasileiro e a fabricante indiana Bharat Biotech. Bharat Biotech. Isso. Nesta quinta-feira, o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, do Rede, afirmou que a comissão suspeita de que a Madison Biotech, empresa com sede em Singapura, que seria usada para receber antecipadamente $45 milhões, tá? Da compra da Covaxin, seja uma empresa de fachada, o que o governo nega. Eu pergunto aqui ao senhor o seguinte, tá? Na sua opinião, houve omissão do governo do presidente Jair Bolsonaro na aquisição de vacinas? E na crise de falta de oxigênio que levou Manaus ao colapso? E o governo federal pode responsabilizar estados e municípios pela crise no Brasil? O que é que o senhor me diz? Essa pergunta é o X da questão, Fernando. Vamos lá desenvolver. Eu gostaria muito, para você que está em casa, que entendesse bem a seriedade do programa de hoje. O programa Balanço Diário do amigo Fernando Antônio traz temas responsáveis, temas importantes, temas de grande riqueza. Eu sou um dos críticos do radiojornalismo e até do jornalismo que é feito em nossa região. Ou é político, ou por interesses econômicos. A gente tem um jornalismo que é extremamente dependente de quem paga mais, né? A gente chama de jornalismo de prefeitura. E, infelizmente, a notícia ela não pode depender de parâmetros ou de referências que induzam a notícia a erro. Então, nós trabalhamos com verdade. A palavra verdade, ela faz com que o jornalista traga a opinião, Fernando, de forma imparcial. Nos últimos tempos, nós observamos que a insistência em negar a verdade, e isso se refere também ao uso da vacina, por exemplo, né? Muitos chamam de negacionismo, não é só em relação à vacina, em relação à notícia também. Então, muitas vezes, quando um professor, um educador, alguém de opinião vem para cá para falar algumas verdades, alguns indivíduos, alguns cidadãos dessa nova era, desse novo momento, teimam em utilizar expressões que não cabem para a verdade, como esquerdistas, comunistas. Isso não existe. Mas eu não vou discutir filosofia aqui. Eu vou discutir exatamente as ações do governo dentro de um parâmetro justificado na legalidade e na verdade dos fatos. O governo brasileiro, isso é prova, existem provas materiais sobre isso, negou 83 vezes a oferta da Pfizer, considerada uma das melhores vacinas do mundo. 83 vezes. Não havia interesse nem em vacina, nem na vacina da Pfizer. O processo vacinatório no Brasil terá início com o Dória em São Paulo, que no esforço supremo ele consegue da China trazer a Coronavac.
Então, é a partir desse momento que o Executivo brasileiro tomou, digamos assim, notícia da seriedade do problema, acompanhado dos demais países do mundo que já começavam o processo de vacina, já tinham encomendado, já haviam separado o seu material e começava-se assim a vacinação no mundo. E o Brasil estava parado. O que é que vai acontecer? Por autoria do próprio Ricardo Barros, que é líder do governo federal na Câmara dos Deputados, íntimo de Bolsonaro, aprovarão às pressas uma emenda facilitando a entrada de vacina no Brasil, mas não a vacina indicada pelos especialistas. Eles, então, escolherão a Covaxin, que é onde nasce todo esse imbróglio, que hoje poderá levar o presidente da República a responder por prevaricação. E o que seria prevaricação? É você ter a notícia da corrupção, você não faz a denúncia e participa do próprio ato. Por isso, os estudiosos hoje, os analistas políticos, dizem que o Bolsonaro está nas mãos dos irmãos Miranda. Tanto é que, até o momento, ele não vai falar nos irmãos Miranda, porque há a suspeita de que exista gravação de fato, áudio de fato, dessa conversa do deputado com o presidente da República. Então, mediante essa relação, a gente já prova a omissão do governo e um interesse tardio por um negócio, já visando ganhar em cima de um sobrepreço, de um superfaturamento em cima dessa vacina que está sendo discutida hoje na CPI. Há alguns meses atrás, quando a CPI estava para ser apresentada, em um outro debate com alguns colegas, eu fui o único que fui a favor da CPI. Dizia eu, naquele momento, que a CPI iria não só investigar atos como o caso de Manaus, que você cita na sua pergunta, onde o governo negou ajuda e auxílio à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas, tentando impor o chamado tratamento precoce, certo? O tratamento através da cloroquina, lançando inclusive um aplicativo que orientaria médicos e assim facilitaria o indivíduo a não procurar hospitais, o que fez disparar o número de mortes na cidade de Manaus, hoje considerado um lugar para ser reanalisado e reinvestigado como um dos polos do grande foco da Covid no Brasil. Essa é uma das atitudes de omissão. O que fez com que o governo criasse a narrativa de que a culpa seria de prefeituras e estados, já que o esforço necessário deveria ser centralizado no governo federal, que através das ações do Ministério da Saúde poderia ter comprado essas vacinas antes mesmo de serem aprovadas pela Anvisa. Essa Covaxin, por exemplo, não foi aprovada pela Anvisa. E o governo empenhou 45 milhões de dólares. É muito dinheiro, onde que há uma supervalorização de uma vacina que não foi aprovada, que foi, de certa forma, encomendada nas costas, desculpa a expressão aqui, de quem está em casa, e para você ver que aqui não é questão de esquerda ou direita, é o que está acontecendo. E o que as pessoas não sabem, ou alguns não sabem, é que o Luiz Miranda é deputado bolsonarista ferrenho. Quem vai fazer o alerta é o próprio deputado aliado da base do governo federal. Ele chama o presidente, acreditando ter intimidade, acreditando estar ajudando o país, faz a denúncia e o Bolsonaro apenas diz que isso é coisa do Ricardo Barros e deixa rolar. Você já tem, por exemplo, um empenho garantido, porque a desculpa deles é que não foi pago, mas isso tudo isso é um processo. E aí é que entra a questão do irmão do deputado, né, dos irmãos Miranda. Ele é funcionário de carreira do Ministério da Saúde, ele é o responsável para a verificação dessas vacinas e quem libera ou não o empenho. Então ele vai fazer a denúncia que deputados, políticos de modo geral, empresários, e aí entra o caso do Wizard, por exemplo, que é um dos nomes, o velho da Havan, né, que vão forçar exatamente um negócio atravessado, fora do que seria o lógico real, abandonando a ideia de salvar vidas para ganhar um outro processo, ganhar dinheiro. E aí a gente vai dizer que aqui não há mais somente o negacionismo da vacina, agora é o negocionismo. É um grande negócio em que eles fecham acordo
com a Bharat BioNTech, né? Aqui no Brasil, com a Precisa, que é um dos representantes, em Singapura, que seria um tipo de paraíso fiscal, onde o dinheiro não pode ser rastreado, e a ideia era enviar esse dinheiro para lá, receber uma vacina que só vai chegar no final do ano, e dessa forma fazer um negócio ganhando dinheiro com a pandemia. Eis aí, de certa forma, aqui já a primeira parte, digamos assim, do nosso bate-papo, onde entra aí a omissão, é no caso do governo ter tomado as providências devidas e comprado a vacina necessária, e agora já no final, né, do processo, encomenda-se uma vacina que nem aprovada pela Anvisa foi. Muito bem, professor Herbert Melo, estamos aqui ao vivo falando sobre as supostas, né, suposto envolvimento aí do líder do governo, Ricardo Barros, com a compra da vacina Covaxin. E aí onde entra o crime de prevaricação, tá certo? E a volta da corrupção, né? Infelizmente, essa palavra que parece que está impregnada. Né? Mas assim, Fernando, me perdoe aqui atrapalhar o seu comentário, não é a volta da corrupção, é a permanência da corrupção. O problema é que o Brasil... de acordo com o governo atual, corrupção não existe. Não. O problema é que o brasileiro, ele não, assim, de modo geral, ele não lembra da história, não estuda história. Um outro presidente da República chamado Jânio Quadros, ele vai vencer a eleição, o pleito, com o mesmo lema, né? Vamos varrer a corrupção do Brasil. Era, né, o presidente da época era o Juscelino Kubitschek, e ele é eleito exatamente com essa bandeira. Essa bandeira de anticorrupção no Brasil, ela não é nova, ela não é de hoje. A gente pode, né, adiantar a história, chegamos a 89, com o Fernando Collor, que dizia a mesma coisa, só que com estamos caçando marajás, né? O Bolsonaro aproveita exatamente essa onda, né, de vamos acabar com a corrupção. O Bolsonaro é um dos responsáveis pela tragédia, né, que o Estado do Rio de Janeiro vive. Quando você fala de milícias, são grupos armados, são grupos ligados ao Estado, que mantêm um negócio ilícito na manutenção da ordem de favelas e até do crime organizado, como também do tráfico de drogas. Então, ele vai ser este cidadão que vai ter o apoio, que é um apoio da própria estrutura militar, em que vai fazer todo tipo de marganha e negociata, né? Que aí a gente chama de rachadinha, colocar os bens em nome de laranja, que é o caso do Queiroz. Ele vai colocar os filhos para fazer a mesma, né, o mesmo sistema, e ele está fazendo no Brasil a mesma coisa. A corrupção nunca deixou de acontecer. Se a gente for aprofundar o caso Bolsonaro em relação à política brasileira, você que está em casa, você que é bolsonarista, não tem problema, você pode participar, ligue para cá, debata, faça sua pergunta, mas o que é que ele vai fazer no governo federal? Ele vai ocupar os espaços. Por exemplo, Polícia Federal, por exemplo, Procuradoria-Geral da República, entendeu? Então, onde tem delegado que o persegue, denuncia, ele tira. Então, ele vai fazer isso no Rio de Janeiro. O Moro vai cair exatamente porque o delegado que estava investigando no Rio de Janeiro, inclusive o caso Marielle, vai contra a vontade de Bolsonaro. E aí Moro disse, não, eu quero ter autonomia para trabalhar. E aí é que Moro começa a cair, e realmente cai. E ele troca o delegado à sua maneira. Se a gente observar bem, ele vem fazendo isso em todos os lugares onde se pode fazer investigação. A Polícia Federal, que outrora tinha um nome muito respeitado, estava fazendo um trabalho, inclusive, né, importante, junto com a Lava Jato, sem retirar a importância de parte da Lava Jato, hoje está caindo, de certa forma, em um mundo sombrio, como também o Exército Brasileiro. Então, tudo isso recai sobre a República, tudo isso recai sobre né, as nossas instituições, que perdem a força em nome de um grupo político chamado Centrão, que, por exemplo, poderão impedir até mesmo o impeachment de Bolsonaro. Essa preocupação toda, por exemplo, com o voto impresso, com o voto de papel, isso é da República Velha, isso é do coronelismo.
Então, é muito mais fácil você impor o cidadão a votar do jeito que você quer. Você pode muito bem substituir aquele material, você pode colocar números naquele material que vai ser processado pelo TSE, do que você, por exemplo, violar uma máquina daquela que há mais de 20 anos de democracia não deu defeito, não teve problema. Então, nós estamos aparelhando o Estado de uma forma a transformar o Brasil, e é porque os bolsonaristas diziam isso, numa nova Venezuela. O que ele quer é não perder o poder para não pagar por seus crimes. São muitos. São muitos. A corrupção no Brasil, nunca, muito pelo contrário, ela simplesmente disparou. O ministro do Meio Ambiente, por exemplo, que foi derrubado essa semana... Ricardo Salles. O Ricardo Salles, o próprio delegado em ação disse, você vai responder pelos crimes contra a Amazônia. Eles chegaram hoje, segundo o INPE, que é um instituto do próprio governo federal, eles hoje aceleraram o processo de desmatamento, que é o maior dos últimos 20 anos. Nós perdemos aí, do que seria, juntando 20 anos, 1/3 do que foi destruído esse tempo todo. E ele descaradamente foi despachar madeira ilegal, madeira da natureza brasileira, para grandes empresários internacionais, à luz do dia. Então, são crimes cometidos seguidamente, são crimes em todos os órgãos da federação. O Aras hoje é considerado o engavetador dos processos contra Bolsonaro, esperando uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, quando você pega alguém que é a favor de Bolsonaro, não consegue entender ou não consegue enxergar, porque sabe que cometeu um grande erro colocando esse cidadão. Já falei em genocida, já chamei de bandido, já chamei de corrupto, de miliciano, e eles não conseguem entender que terem colocado esse cidadão no poder nos trouxe essa realidade. Eu tenho um dado para você, por exemplo, a cesta básica brasileira disparou. A perspectiva agora, venderam a Eletrobras, semana passada, entregaram. Como é que você vende um patrimônio nacional, porque todo grande país... suas empresas estratégicas que dão lucro não podem ser vendidas. Quando eles falam em Estado liberal, se você for para os Estados Unidos, energia, combustíveis, telecomunicação, todas essas empresas elas são fragmentadas para serviços maiores. Mas quem detém o poder das grandes empresas é o Estado, porque são recursos estratégicos. O que é que nós fizemos com a nossa Eletrobras? Nós simplesmente... entregamos, financiando com o dinheiro do povo, nós iremos pagar a luz elétrica 3 vezes mais, como se já não bastássemos pagar o gás mais caro, pagar a gasolina mais cara, pagar a lata de óleo mais cara, pagar o leite mais caro, pagar o arroz mais caro, pagar o feijão mais caro. O quilo da carne está chegando a R$70. O poder de compra do brasileiro, porque aqui a gente sai de uma denúncia de corrupção no governo para uma realidade de desconstrução de uma sociedade, certo? Baseada, evidentemente, em fake, baseada em mentiras e baseada agora no que eles não podem negar, uma corrupção direta do próprio líder do governo em relação às vacinas que deveriam proteger o povo brasileiro. Professor Herbert Mello, o senhor falou há pouco aí, inclusive nessa sua fala agora, o senhor tocou no Centrão, né? O senhor acredita que o Centrão, ele vai manter essa fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que isso vai continuar, mesmo com tudo isso que está vindo à tona agora? Ou o senhor não acha que já pode haver um risco aí do próprio Centrão via pular fora desse barco, não? Eu cresci ouvindo, Fernando, a expressão de que 2 coisas mudam um homem, né? Ou é peia, como dizia minha mãe, né? Quando a peia é pequena não resolve, ou quando o dinheiro é pouco também não resolve, não. Já seria tema para um outro debate, né? Que é o chamado tratoraço, que são as emendas parlamentares consideradas as maiores que o país já viu, numa prática chamada fisiologismo. E o que seria fisiologismo, para você que está em casa? Eu sou do Executivo, eu vou e compro os deputados. O Centrão é o pior exemplo republicano ou dentro da República que o país pode ter
ou pode oferecer. São deputados e senadores de carreira que dependem do executivo, sugam o executivo com emendas parlamentares, e quando eles encontram um gestor que sabe conduzir essas emendas ao interesse comum desses indivíduos, o retorno do favor é fazer aquilo que o gestor quer. O que é que eu acho que pode acontecer? Se os irmãos Miranda tiverem a gravação, que eles estão aí levantando a hipótese de terem a gravação de Bolsonaro, falando realmente, né, que quem comanda esses esquemas de corrupção é o Ricardo Barros, e ele não fez a denúncia, ele não mandou a Polícia Federal investigar, né? As denúncias são feitas e os negócios continuam, talvez haja uma possibilidade de, né, com a reação da sociedade, de Bolsonaro ser realmente levado ao impeachment. Porque nós temos, além do Centrão, nós temos um cara chamado Lira, o deputado Lira, lá das Alagoas, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, me perdoe a palavra, me perdoe o horário, mas eu vou ter que dizer, um dos maiores canalhas que esse país já produziu. Corrupto de carteirinha, um homem sem integridade moral, um violentador de mulher, um corrupto já em várias instâncias denunciado. É ele hoje quem detém, o único cidadão que detém a mão sobre o impeachment do Bolsonaro. Inclusive, aconteceu um fato histórico agora, semana passada, que é o super pedido de impeachment. Nunca ocorreu na história republicana do Brasil. Todas as organizações, né, da OAB, a ABI, todas a própria CNBB, todos os órgãos, enfim, representativos, entraram com esse pedido, reforçando os crimes, não só, né, contra o país, mas os crimes de responsabilidade e os atos, evidentemente, né, do próprio Bolsonaro. E aí o Lira, junto com o Centrão, é que detém o poder sobre isso. Eu lembro de uma cena muito impactante, que é do assessor do Temer, correndo com a maleta cheia de dinheiro, e a Polícia Federal atrás. E as gravações que o irmão Joesley primeiro traz, na gravação do próprio Temer, mandando manter aquilo ali, que era o acordo com Cunha, o pagamento que ele oferecia a Cunha todo mês, para Cunha ficar na prisão e calado. Aconteceu o impeachment do Temer? Não aconteceu, porque o Centrão estava comprado, estava fechado com o Temer, o que é uma excrescência, né, para a República Brasileira e para o país que busca ser um país democrático. Esse país precisa ser passado a limpo. E aí a gente vê, nesses momentos, como o sistema não funciona. Funciona para alguns, de forma rápida, de forma extremamente injusta, de forma parcial, mas para outros não funciona. E o Bolsonaro hoje, ele nada mais, nada menos é do que um refém do próprio Ricardo Barros e do próprio Lira. O Bolsonaro não vai fazer nada mais, nada menos do que esses dois querem. E o que esses dois querem? Eles querem dinheiro. Então, vamos para as emendas, vamos para os negócios e as negociatas. Então, na verdade, é a oportunidade que esses dois indivíduos têm de enriquecerem cada vez mais, até que a gente possa retirar, né, o Bolsonaro do poder. Agora, infelizmente, tem gente que não consegue ver assim. E aí a gente lamenta, porque quem está pagando somos nós, né? A sociedade brasileira como um todo vem pagando, né, em todos os setores, em todas as áreas. E isso é extremamente prejudicial para o futuro do país. O Brasil hoje é considerado no mundo um país pária, sem credibilidade. E estamos praticamente isolados. Se não fossem as commodities ou aquilo que nós temos para vender, por exemplo, nós estaríamos hoje em uma situação pior do que alguns países da África. A conta é simples. Você não tem que acreditar em mim. Você não precisa acreditar na imprensa nacional, já que tem muitos que questionam a imprensa nacional. Basta você pesquisar na imprensa internacional, pesquisar em outros órgãos de comunicação pelo mundo inteiro. Não é possível que o mundo inteiro é comunista, só Bolsonaro que não é, né? Então é muito fácil a gente pegar essa informação e colocar o Brasil em relação ao resto do mundo. Só para você ter uma noção em relação à vacina. Eles vendem a ideia, vendem a notícia de que somos o 4º país em vacinação. A CNN, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, todos eles trouxeram. Nós somos a 64ª potência, ou, se podemos dizer potência, país em vacinação. Porque a vacinação ela é referenciada pelo número da população, pela população. Então, se você colocar a vacinação em número da sua população, nós estamos na 64ª posição, e não 4ª colocação, tá certo? Porque nós somos um país muito maior. Quando você pega países
como a Indonésia, por exemplo, que tem um número de habitantes parecido com o Brasil, 300 milhões, 200 milhões, nós estamos muito mais atrasados. Tanto em número de mortes, que tudo indica que nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Nós não sei se vamos ganhar alguma coisa nas Olimpíadas, mas tudo indica que até o final de julho nós ultrapassaremos o número de mortes dos Estados Unidos, que hoje está em 573 mil e nós estamos nos aproximando a 515 mil mortos. Quer dizer, melhoras o Brasil não viu, mas nós vamos ser o país vencedor de número de mortes da Covid. E ainda vem um cidadão dizer que o teu programa ou a minha opinião não são válidos? Defender o indefensável? Ou seja, seremos medalha de ouro em mortes. Medalha de ouro, em mortes pela Covid, simples assim. É triste, né? Agora, não, porque assim, ele pode dizer que é da imprensa nacional, que a imprensa nacional é esquerdista. Eu acho engraçado, Fernando, que quando a imprensa denunciava os crimes do PT, os crimes do Lula e etc, essa opinião era válida demais. Agora que os crimes são do Bolsonaro e do atual governo, aí já não vale mais, né? Pesos e medidas não podem ser modificados, né? E vale salientar que eu fui um dos que denunciei também na época de Lula, né? Pois é, então quer dizer que você não tem lado, né? Quer dizer que você não tem lado, né? Quer dizer que você está fazendo certo, né? Exatamente. Na época de Lula, eu, como comunicador, como da imprensa, denunciava, né? Hoje, no lado de Bolsonaro, aí alguns chegam até a taxar como esquerdista. Dá para entender? Muito bem, 18 horas e 16 minutos. Estou falando aqui ao vivo com o professor Herbert Melo. Olha, tem muita coisa ainda no programa, muita coisa para tratar com o professor Herbert. Então, vai tomar aquela aguinha, volta rápido, vai no banheiro. Nós vamos a um rápido intervalo. Vai se concretizar. E voltamos já. 1 minuto. Intervalo, produção. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas, entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Está chegando o Orçamento Democrático 2021. Vai ser totalmente digital, mais fácil de participar. Acesse e cadastre-se. Procure sua região, veja as obras, escolha e vote. Chame os amigos, a família, compartilhe. Quanto mais gente participa, mais democrático fica. ODE 21, com você a gente avança mais. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. A
prevenção ainda é a melhor proteção contra o vírus. E a Paraíba se destaca na vacinação. Mas os cuidados precisam continuar, porque o resultado já pode ser visto. Quanto mais pessoas imunizadas usando máscara, mais segurança na hora de voltar às atividades. Porque as 2 doses da vacina protegem, mas a máscara reforça a proteção. Com vacina e prevenção, vamos vencer o vírus. E trabalhando juntos, esse dia vai chegar ainda mais rápido. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Se tu quer casa bonita agora nesse São João, não vá muito longe, nem gaste dinheiro não. Preço baixo de verdade, só quem tem é o Lojão. Fogão 5 bocas com acendimento automático, só 12 de R$ 99,90. Refrigerador Consul 261 litros, 10 de R$ 179,90. Compre e receba R$ 150 de volta. Caixa amplificada com bateria recarregável, só 10 de R$ 59,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 18h20. Agradecer a todos pela audiência maciça, todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, aqui no programa Balanço Diário. Olha, eu quero falar com você, atenção, hein? Nós ainda estamos no mês de junho, e mês de junho é mês junino. E quando você pensa em promoções do mês de junho, você lembra logo do Atacadão Torra com o cartão Mega Torra. Vamos ver. São João Mega Torra. Este ano é especial para a família, mas não pode faltar roupa nova, casa arrumada e ofertas quentinhas. Coleção de xadrez masculino e feminino, R$ 29,99. Lindas blusas, só R$ 29,99. Cardigan de linho ou calça jeans, só R$ 49,99. Camisa de tecido manga longa, R$ 39,99. Cobre-leito dupla face casal, por apenas R$ 59,99. São João, tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. Tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. É lá no Torra Torra. Você tá esperando o quê? Agora é você que quer fazer suas compras, hein? Tá pensando qual supermercado, onde eu devo ir, que tem o produto de qualidade, preço bom, atendimento de primeira. Ah, só tem um, hein? É o Supermercado das Palmeiras. Olha aí, gente, o telefone é 839-9157-2142. Endereço, Rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. Eu indico porque eu sou cliente. Estou aqui falando com o professor Herbert Melo. Estamos atualizando tudo aí, o que está acontecendo no país. Professor Herbert Melo, eu tenho aí uma imagem com relação às vacinas. Eu gostaria que o senhor comentasse em cima dessa imagem. Produção, uma imagem que tem aí das vacinas. Vamos colocar aí na tela para que os nossos telespectadores vejam a imagem e o professor Herbert possa comentar em cima dessas imagens, por favor. A imagem das vacinas que eu mandei para vocês. Enquanto aí. Os meninos organizam lá, pronto. Chegou. Aí está, painel da vacina, Bom. olha só, número de doses aplicadas a cada 100 habitantes. E aí, professor Herbert Melo? Pronto, eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem é da CNN. O dono da CNN, o empresário dono da CNN, ele tem parentesco com o Edir Macedo e é do grupo do próprio presidente da República, do grupo de empresários, né, dessa imprensa. Ele disse que mudou o trato com a imprensa, né, tirando a Globo, né, do destaque. Na verdade é o seguinte, como funciona o patrocínio do governo
para a imprensa. Você tem que alocar aquele valor na imprensa que tem maior audiência. A Globo, não é que você tem um esquema com a Globo, mas por a Globo ter uma audiência maior, então, de todos os governos, desde o período militar, era ela que recebia, né, a grande bolada, né? Então, a mamata não acabou, a mamata continua. Mas o que eu gostei nessa imagem é que prova exatamente como anda a vacinação no Brasil. Por isso que nós estamos na 64ª posição em relação ao país que vacina. E o que é que eles fazem? Eles, fake news, em narrativas inventadas, em mudanças de perspectiva, eles colocam como se o Brasil fosse o 4º em vacinação. Então, a sociedade brasileira precisa saber disso. O mundo está praticamente voltando ao normal. Em matéria, citando Nova York, mostrando as pessoas voltando a andar pelas ruas, sem máscara, andando nos parques, voltando a andar nos cinemas, nos teatros, etc., mostra o que é um país que realmente mudou de presidente, encerrou com esse papo do negacionismo e desses esquemas todos e de cloroquina, essas bobagens, e o país voltou a andar, ou o país voltou a funcionar. Então, os americanos, eu já dizia isso também em entrevista para você, alguns meses atrás, que no mês de junho a julho os americanos estariam livres, né, de todo e qualquer perigo em relação, ou quase todo, em relação à Covid. Aqui ele quis editar agora, tem 2 semanas, uma medida em que a máscara seria proibida, né? Isso não pode acontecer. Nós vacinamos apenas 11,8% da população. Os americanos já vão com a vacinação acima de 70%. Essa semana mesmo ele cometeu 2 crimes que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um adolescente, ele manda tirar a máscara, né? Ele aponta para que ela tire a máscara, e uma criança de 2 a 3 anos, ele mesmo tira a máscara, né? Expondo a criança a possibilidade de pegar a doença. O que não deveria ser feito, nem a OMS orienta isso, nem o Ministério da Saúde orienta isso, nenhum país do mundo orienta isso, ainda mais numa situação de aglomeração, como foi o caso em Jurucutu, aqui no Ceará. Uma criança de 2 a 3 anos, ele vai lá e tira a máscara. Mas para o universo bolsonarista, isso é bobagem, isso não significa nada. Quando você vai observar e pesquisar das pessoas que morreram, boa parte são bolsonaristas, porque foram contra as medidas ou sempre negaram a verdade, dentro de um fanatismo, de uma, loucura, de uma maluquice que, infelizmente, ainda acontece no Brasil. E esses dados são importantes porque são da CNN, né? Então são incontestáveis, né? Então, se alguém disser que o Brasil está indo bem aí na vacinação, que é o 4º país do mundo que mais vacina, a gente tem que levar em relação aos dados da população, né? Os dados, né, do país em relação à quantidade de vacina que o país tem. Nós estamos longe de evitarmos aí a Covid. Isso é um dado importantíssimo. O resto é fake news. Pois é, de acordo com o gráfico aí, em número de doses aplicadas a cada 100 habitantes, o Brasil está ocupando aí o 49º lugar, né? De acordo com esse gráfico, certo? Eu tenho um vídeo aí que nós separamos também para que o senhor comente. Eu vou colocar um trechinho do vídeo para que o telespectador possa acompanhar, tá certo? E eu gostaria que o senhor fizesse um comentário em cima do que é passado no vídeo, tá bom? Produção, por favor, daqueles 2 vídeos, passa o primeiro aí, por gentileza. Ainda não está pronto? Hein, produção? Meus caros, algo de muito podre se passa no reino do Ministério da Saúde, se é que me permitem o clichê. Depois que na sexta-feira, Luiz Miranda, deputado, afirmou que, segundo Bolsonaro, só pode ser Ricardo Barros a estar por trás do esquema da Covaxin, as coisas entraram em parafuso, né? Afinal, Barros é líder do governo na Câmara, ele é do Progressistas do Paraná. Observando que a compra das vacinas indianas, as polêmicas vacinas indianas, envolve uma bolada de R$1,610 bilhão. E isso se operaria com uma empresa intermediária que no Brasil precisa, que é uma empresa investigada, e na negociação havia um pagamento antecipado a uma empresa chamada Madison, que fica em Singapura.
Ah, sim, mas o dono dela é o mesmo dono da Bharat Biotech. E daí? E daí que é o mesmo dono? Por que esse pagamento é feito por uma empresa que fica num paraíso fiscal, onde dinheiro entra, de onde dinheiro sai, sem exatamente um controle claro? Segundo Luiz Ricardo Miranda, o irmão do deputado Miranda, que também chama Luiz, houve pressões indevidas de funcionários do Ministério da Saúde para apressar a compra da tal vacina. E o governo até agora não suspendeu. E do Planalto chegam as informações de que, bem, Ricardo Barros permanece como líder do governo. É compreensível. Porque, afinal de contas, não é Bolsonaro que garante o emprego de Ricardo Barros. Preste atenção. Quem garante o emprego de Bolsonaro é Ricardo Barros. Ah, não entendi, Reinaldo. É simples. Ele continuará deputado, Barros. Se não for cassado, fica aí. Vindo um governo adversário desse, o Centrão dá um jeito de se juntar. Agora, o Bolsonaro só permanece na presidência da República porque o Centrão impede o impeachment dele. E de dois modos. Arthur Lira, presidente da Câmara, que é da turma, é um dos chefões da turma, né? Cabe a ele botar o impeachment para circular ou não. Cabe a ele dar o primeiro passo. E, por enquanto, não vai dar. E depois, sem o apoio dos parlamentares do Centrão, não se formam os 342 parlamentares necessários para que o processo prospere. Caso o Centrão decidisse desembarcar do governo, se juntando com os deputados da oposição, ficariam faltando pouquíssimos deputados para a coisa avançar. Então, o Bolsonaro não vai comprar essa briga com o Centrão, tirando Barros, a não ser que apareça ali a evidência inquestionável, mas a gente sabe como são essas coisas. Então, por enquanto, se vai empurrando com a barriga. Lembrando, insisto, que até agora o governo não suspendeu a compra. E eis que se descobre que uma outra operação estava em curso, aí prevendo a compra de 60 milhões de doses da vacina Convidecia, uma vacina do laboratório chinês CanSino Biologics. Atenção, a vacina, a Covaxin, já era considerada uma vacina cara, $15. Esta aqui está $17. O governo teria demonstrado a intenção de comprar 60 milhões de doses. Um negócio da ordem de 5 bilhões de reais. E isso contava com o apoio de patriotas como Luciano Hang e Carlos Wizard. E também tem um intermediário no Brasil, essa vacina, a Belker Farmacêutica, que fica em Maringá, que é a cidade que constitui a base política. Pode cortar o vídeo. Na verdade, esse aí é o Reinaldo Azevedo, né? E o que ele falou nesse vídeo aí, eu praticamente disse aqui no começo do programa para o senhor, tá certo? Diante de tudo isso que ele está falando aí, eu lhe faço uma pergunta. Eu sei que há o equilíbrio entre os três poderes, tá? Mas a CPI, ela não tem o poder para, de alguma forma, fazer com que o Supremo faça alguma coisa em relação a isso? É uma pergunta... A opinião do senhor, até para os telespectadores, porque a gente vê tanta coisa errada acontecendo, né? O Centrão, na verdade, o Centrão ele serve de um escudo. Essa é a função do Centrão. O Centrão é um escudo para que o presidente, hoje Jair Bolsonaro, como foi assim também com Michel Temer, tá? Não seja realmente atingido, né? Mas o que é que nós podemos dizer? Não é muito poder para uma pessoa só, tá certo? O presidente da Câmara ter tanto poder ao ponto de segurar, engavetar tudo isso e ninguém poder fazer nada? O que é que o senhor pode dizer a respeito disso? Fernando, é uma excelente análise. Eis o grande nó, o grande engodo da República Brasileira, da República Federativa Brasileira. A lei de impeachment, ela tem um defeito.
ela permitiu que um só indivíduo, o presidente da Câmara dos Deputados, decidisse sobre encaminhar ou não encaminhar o pedido, né, de impedimento, né, que é a palavra correta, impedimento. Então, se o governo tem relações promíscuas com esse cidadão, logo esse pedido não sai, né? Então, a gente diz no popular que pode dar sangue na canela, pode acontecer o que for, podem tocar fogo no parquinho, que não vai sair. Eu lembro muito do ex-presidente da Câmara, o nosso amigo do DEM, né? O Maia, que o que ele fazia era emitir notinhas de repúdio. Rodrigo Maia. O que ele fazia era emitir notinhas de repúdio. Aí você me pergunta, mas então, professor, por que é que ele não fez nada? Você vê que o jogo de poder é extremamente inteligente. Esse programa que a gente está fazendo hoje é um programa para quem tem consciência, inteligência e entende o que estamos conversando, vai ficar como um programa de carteirinha. O Rodrigo Maia, por mais que não gostasse do Bolsonaro, inclusive foi colocado para fora agora do DEM, né, pela família Magalhães, né, pelo o prefeito de Salvador, ele não podia colocar também o impeachment em pauta, porque todos eles, absolutamente todos, trazem uma ficha corrida criminosa. Então, o Rodrigo Maia era chamado na lista da Odebrecht de Botafogo. Recebeu milhões no esquema da Lava Jato. E como foi um dos que articulou a queda, evidentemente, do PT e, né, dos seus inimigos politicamente falando, também estava com o rabo preso, falsado a presidente da Câmara e teve muito poder enquanto esteve no poder. Então, a gente tem que observar que o nosso establishment, ou que seria a nossa estrutura política, ela precisa de uma reforma. Talvez a reforma mais urgente do país seja a reforma política. Essas mudanças, por exemplo, de decisão de impeachment, deveriam passar, evidentemente, por uma comissão específica que analisasse o pedido, por exemplo, ou que se instaurasse no próprio Supremo Tribunal Federal em uma relação aqui, né, discutível a nível jurídico e político. Então, hoje, você tem aqui o Rodrigo Maia jogado às traças, porque tem também uma história suja. Você tem um Congresso que depende de emendas parlamentares, então tem a ficha, tem assim, o currículo sujo também, e cai tudo na mão de outro que foi nomeado pelo Palácio do Planalto, que é o Lira, e que não vai deixar passar de forma alguma. E nós, brasileiros, ficamos à mercê dessa situação. Por isso, quando eu falo de reforma política, Fernando, quando o cidadão sai de casa, diz, eu não vou votar em deputado e senador nenhum, ou votar nos mesmos, por exemplo, eles estão cometendo um grande erro. O Brasil é quase um país parlamentarista. É o chamado presidencialismo de coalizão. E o que é o presidencialismo de coalizão? Eu sou presidente, mas eu preciso de apoio dos meus pares, dos meus deputados e dos meus senadores para poder governar. Então, projetos, ideias, conceitos, leis, o que eles estão passando de leis contra o Brasil brasileiro, essa é considerada já pela história a pior legislatura de todos os tempos. Todo tipo de bandido, 171 entrou agora em 2018. O Brasil hoje tem 587 agrotóxicos aprovados, proibidos no mundo inteiro, mas que estão indo para as nossas mesas. Dentro de 10 anos teremos aí um surto de câncer. Mas ninguém discute isso. A imprensa que se diz séria no país não discute isso, porque é interesse do agronegócio, e ela ganha com o agronegócio. O agronegócio não quer perder nada, ela quer exatamente multiplicar a sua, né, fortuna, digamos assim. E aí a gente vai ter que falar de lobbies, por exemplo, aí o lobby da bala, o lobby do agronegócio, o lobby dos planos de saúde, o lobby, enfim, daqueles que têm negócios, comércio, etc. Até o lobby da vacina, né, agora? Pronto. Até o lobby da vacina. É um bom negócio para se ganhar dinheiro, né? Porque, assim, você vê que Bolsonaro é contra a vacina o tempo inteiro. E, nesse caso, nessa denúncia, né, o Reinaldo Azevedo, você fala o Reinaldo Azevedo, ele é quem cunhou a expressão esquerdista.
esquerdopata, esquerdalha. É engraçado que essa turma do Bolsonaro que utiliza isso para afrontar o outro, porque nem todo mundo que é contra Bolsonaro necessariamente tem que ser de esquerda ou necessariamente tem que ser comunista. Pode ter apenas uma visão clara da verdade. E eles criticam, condenam hoje o Reinaldo Azevedo porque ele faz as denúncias, da mesma forma que fazia contra o PT, mas nem lembram que foi esse cara que deu voz a muitas dessas, digamos assim, críticas e expressões e neologismos que surgiram, né, na atualidade da história política, na atual história política brasileira. Então, é um contrassenso sem sentido. Mas você vê que ele é muito, muito objetivo. Bolsonaro hoje está nas mãos, e a gente já havia falado aqui, na mão tanto do Ricardo Barros, quanto na mão do Lira, né? Os irmãos Miranda estão mexendo, né, as peças no tabuleiro. Eu sei que eu sou entrevistado aqui, mas eu quero fazer com você um tipo de retórica, um tipo de dialética, vamos colocar dessa forma. Já imaginou, jornalista Fernando, se os irmãos Miranda realmente gravaram o Bolsonaro dizendo que o Ricardo Barros é que resolve isso aí, era ele, né, que eram os esquemas dele, que ninguém podia mexer. Você já imaginou como uma, digamos assim, denúncia ou exposição de denúncia como essa pode afetar a República e o bolsonarismo? Como é que você vê isso? Uma denúncia gravada do presidente dizendo que concordava, né, exatamente com os esquemas de corrupção. Olha, diante de tudo que a gente já viu no nosso país, eu sou muito sincero ao senhor, não me surpreenderia que isso aí também não acontecesse nada, viu? Apesar de ser uma denúncia gravíssima, porque é um vídeo, tá ali a imagem, né? Mas como o senhor mesmo falou, o assessor do Temer saiu correndo com a mala de dinheiro e a Polícia Federal atrás, né? E deu em quê? Nada, né? absolutamente então, nada. Agora eu queria que o senhor observasse aí, por exemplo, eu tenho aqui um vídeo também, que é o cientista político Ricardo Senes, né? Ele comentando exatamente esse depoimento dos irmãos Miranda. Eu gostaria de passar um trechinho desse vídeo para os nossos telespectadores e também para o senhor, para que o senhor comente alguma coisa em cima dele, tá bom? Por favor, produção, solta um pouquinho desse vídeo aí do cientista político Ricardo Senes, para o professor aqui ver. Né, de estarem cometendo crimes contra a República, inclusive perseguindo, né, um dos irmãos, que é outro vídeo que está aí, onde a gente tem, se os meninos puderem passar, porque aí a história fecha com perfeição, onde hoje pela manhã, né, o deputado Luiz Miranda diz, olha, vocês estão vendo aqui, proibiram o acesso do meu irmão, que é um funcionário público federal concursado, ele não entrou por, né, indicação, ele está no papel dele, ele está na função dele, e o que é que o Ministério da Saúde fez? Que é outro crime também, viu? Um crime interno. Impediu do cidadão ter acesso às informações dele, e ele já denuncia hoje que estão mudando, né, muita coisa sobre o próprio irmão, que é possível, como são ambientes de tecnologia, né? São ambientes em que quem tem acesso, quem tem a senha, quem pode entrar, pode modificar, pode mexer, aquilo mais. Então, aí a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer, porque, de certa forma, os irmãos Miranda, pelo menos o deputado Luiz Miranda, né, diz com todas as letras que fez a denúncia, muito mais preocupado com a questão da corrupção, muito mais preocupado com a questão, né, da vacina no Brasil, muito mais preocupado em fazer o país avançar do que propriamente prejudicar o próprio governo que ele defendia. Mas aí é que acontecem os grandes segredos, os grandes mistérios da humanidade, né? A gente não pode mexer, às vezes, no que está quieto, no que não tem, né, necessidade de se mexer. Ele quis, talvez, contribuir e acabou descobrindo, né, até agora, o maior escândalo com potencial para derrubar o governo Bolsonaro. E aí você em casa, você bolsonarista, que duvida ou que não acredita nessa versão,
precisa dar uma olhada com mais atenção, com mais carinho, porque realmente há um perigo eminente de Bolsonaro responder pelo crime de prevaricação. Eu até mandei para vocês também aí o crime de prevaricação, né? Que é quando há, de certa forma, abuso de poder, quando as autoridades competentes se negam a investigar, a avaliar, né? Aí está. Pronto, aí o artigo 319, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Ou seja, se há uma denúncia de corrupção, você tem que investigar. Você, como autoridade, você não pode dar as costas ou fazer de conta que não está acontecendo. Então, para satisfazer interesse ou até sentimento pessoal, que é exatamente o que a CPI está tentando levar para o Supremo Tribunal Federal, né, colocando o presidente Jair Bolsonaro numa situação realmente difícil. Porque até agora, ele realmente não agiu. Todo mundo sabe que ele tem uma maneira agressiva, né? Ele vai ali, ele vai naquele cercadinho e fala pelos cotovelos aquilo que ele nem sabe o que está falando, nem pensa para falar, e solta impropérios e palavrões. Ele adora agredir mulher, né? Jornalistas, ele adora agredir, né? Como se ninguém tivesse direito de perguntar a verdade a ele. Mas interessante, Fernando, que até o momento, pelo menos até vir ao seu programa, ele não disse nada com os irmãos Miranda. Absolutamente nada, né? Ele tem um grupo de apoio, né? A sua tropa de choque, né? Que estão realmente batendo pesado. Mas ele, que é um dos, de certa forma, acusado pelos irmãos Miranda, não disse nada, está calado, né? Então, estão esperando para ver se os irmãos Miranda têm realmente essa gravação, porque se eles tiverem essa gravação, né, toda essa mácula de governo sem corrupção, de governo sem indicação, que a gente sabe que é mentira, de governo, né, das mãos limpas, que não está envolvido em nenhuma outra, né, ação, né, como ele disse outro dia desse, que não há mais corrupção no meu governo, tá ok? E aí tudo isso vai cair claramente para a sociedade. Porque o trabalho que a imprensa séria vem fazendo é um trabalho excepcional. Vem fazendo um trabalho, você vê, a própria CNN, a própria Record, né, que estão ligados ao próprio governo, o próprio SBT, estão sendo obrigados a dar a notícia para não perderem totalmente a credibilidade, né? E a notícia que está chegando é sempre, né, colocando Bolsonaro sempre mais acuado, sempre mais preso às mentiras que ele mesmo inventou, tá certo? Então, é por aí. Muito bem, 18 horas e 51 minutos. Professor Herbert Mello, inclusive, eu gostaria também, já que estamos quase chegando aí no finalzinho do programa, né, para lembrar a todos os telespectadores que agora, quem gosta de ouvir o senhor, né, quem segue, tá certo? O senhor também agora está num programa, né, lá na cidade de Souza, foi aí chamado para fazer parte da bancada do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essa experiência nova, que eu tenho até um pouco de culpa, né, porque trouxe culpa. O senhor para cá e lhe mostrei aí para o Brasil e até para o mundo, através da audiência do programa e da TV Diário do Sertão. E aí, é claro, né, começaram a surgir os convites. E aí, quem quer ouvir o senhor agora pelo rádio, como é? Ô, Fernando, obrigado pela oportunidade de falar. Você acabou até fazendo aí dando um presente para a gente. É porque, na verdade, é o seguinte, eu não tenho eu não sou jornalista, eu, na verdade, trabalho na área de linguagem, na área de direito, e um convite que o amigo fez até ano, né? Acho que tem mais de uns 2 anos que a gente faz tempo que essa parceria é grande. E acabei sendo convidado para outros lugares, para outros debates, para outros momentos, né, que eu sou obrigado a emitir opinião. E a Rádio Educativa 105,9 FM de Souza, que é da Fundação Bento Freire, que é uma rádio de qualidade. E a gente compara a Educativa com a Tabajara, com a Cabo Branco, né? A ideia é ter um programa ligado à cultura, né? À qualidade, né? É um perfil diferenciado. Diferenciado. Ela nem é comercial, ela é uma fundação e tem em sua grade de programação, né, uma, digamos assim, preferência pela qualidade, né? Nós temos um perfil que não é popularesco e nem polêmico. A gente trabalha com coisas sérias. E aí eu recebi o convite de um jornalista chamado Ricardo Martins. É um menino inteligente, trabalhou na Band News, trabalhou no Sistema Correio, trabalhou na TV Manaíra, trabalhou na Folha de São Paulo. Pronto, ele estava agora no Ceará,
né, contratado, né, freelancer pela Folha de São Paulo. Você vê o nível do rapaz, né? E aí ele teve a ideia e procurou alguém para acompanhá-lo na bancada. Eu, inclusive, perguntei a colegas, a amigos. Eu disse que não daria certo para mim, mas todos insistiam e todos insistiram. E aí uma turma grande, meu amigo de Assis, Enio, Lu e a turma toda, disse, não tem outro que faça o trabalho como o do senhor. E aí eu acabei aceitando. Eu acho que é uma oportunidade, é uma experiência nova. Hoje foi o primeiro dia, né? A gente sabe que tem muita coisa a fazer. Você que está aqui com o seu público, tem sua audiência, já garantiu a sua história, e nós estamos ainda para fazer esse trabalho. Mas acredito que será uma oportunidade de se mostrar um jornalismo diferente, um jornalismo sem tanta polêmica, sem partidarismo, um jornalismo literalmente imparcial. Então, a notícia como ela é, e não a notícia tendenciosa ou forçada, ou a notícia que, vamos assim, que vai induzir o indivíduo. A gente sabe que na nossa região tem muitos programas, de modo geral, né, que prefeituras pagam, que prefeitos, né, fazem ali o caixinha do comunicador, e não será a nossa ideia. A nossa ideia é trabalhar de forma livre, independente mesmo, e doa quem doer, a notícia vai sair. Né? Como o seu programa, né? Como você faz aqui no seu programa. Porque o que me chama a atenção e o que me faz vir aqui, sempre que você me convida, é essa capacidade que você tem, diferente de muitos jornalistas da nossa região aqui, quando eu falo aqui a Grande Caseira, Souza, Pombal e Patos, que infelizmente distorcem a notícia, que infelizmente só falam de politicagem, que infelizmente estão atrelados a grupos políticos. Isso não é jornalismo, Fernando. Isso deprecia o trabalho e um nome tão honrado, né, que é ser jornalista. Então, eu vou tentar. Eu até me interessei por fazer vestibular para jornalismo, rapaz. Vou tentar fazer. Muito bem. Quem sabe não dá certo. Eu não chego aqui com o diploma. Eu disse, olha aí, Fernando, você vai ser o padrinho. Certeza. Mas eu não tenho dúvida que quem ganha com isso é o público, tá? Realmente Estou indo de coração. Estou indo de coração aberto, não é questão de partidarismo. Tem gente que diz, não, porque ele é de esquerda, ele é de direita. Eu digo que eu não sou de esquerda nem de direita. Mas eu tenho direito a ter, de certa forma, uma opinião. Agora, as minhas opiniões são baseadas em dados, são baseadas em fatos, em acontecimentos que a gente, ao longo, evidentemente, do dia, da semana, do mês, de estudos aprofundados, e que eu tento realmente passar para o público, passar para a sociedade, fazendo com que a gente possa ter uma outra via, uma outra opinião, né, uma outra visão sobre tudo isso. Muito bem. Professor Herbert Melo, aqui conosco, são 18 horas e 57 minutos. Esse programa, você sabe, ele fica gravado, você pode rever aí no Facebook, Diário do Sertão, também é reprisado pela Netline HD TV, canal 3, fica em todas as nossas plataformas digitais, na nossa homepage, programa Checkmate CZ, no nosso canal do YouTube, programa Checkmate, enfim, você assiste aí a hora que quiser, tá bom? Eu quero falar agora com você que está pensando em pegar aquele seu medicamento com aquele preço especial. Quando fala nisso, a gente fala logo de Franfarma. Franfarma é essa farmácia aí, ó. As instalações, o proprietário Francieldo, sempre com aquele sorriso, esperando você para resolver o seu problema, hein? Na Franfarma você vai encontrar medicamentos, perfumaria, suplementos. Lá na Franfarma tem farmacêutico de plantão, hein, gente? É isso aí, farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Franfarma, o endereço é esse aí, olha só, esse é o endereço da Franfarma, aqui em Cajazeiras, Avenida João Rodrigues Alves, 130, telefone 839-9411-6030 ou 99178-3033.
Franfarma, sempre cuidando da sua gente. Professor Herbert Melo, infelizmente o tempo já está chegando ao fim, mas claro que o senhor vai voltar mais vezes, não falta assunto, né, para a gente tratar aqui. Eu agora deixo o espaço para seu boa noite, suas considerações finais, tá certo? Deixa eu ver aqui, parece que tem aqui alguma coisa que mandaram, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vi aqui alguma coisa no WhatsApp, deixa eu ver aqui, é porque é tanta mensagem chegando que eu não consigo nem clicar na mensagem que eu quero agora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vi uma mensagem aqui que é algo relacionado ao programa aqui. Deixa eu ver, cadê a mensagem? Deixa eu localizar aqui. Pronto. Muita gente mandando aqui alô, mandando abraço, agradecendo a audiência, muitos alunos seus, né? Aqui tem uns 20 alunos, não vai dar tempo eu dizer o nome de todos, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, antes do senhor dar o seu boa noite, suas considerações, eu vou pedir só para passar um trechinho de um vídeo aí, mas para os nossos telespectadores ver, tá certo, esse vídeo, e o senhor rapidinho comentar e a gente já encerrar o programa. Produção, tem um vídeo aí que eu mandei para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar de novo aqui para você, Cauã, que eu gostaria de passar esse vídeo. Esse vídeo aqui é bem importante. Cauã, vê se dá para a gente rodar esse vídeo aí, por favor. Eu mandei agora para você aí. Vê se dá para a gente passar um trechinho desse vídeo aí. Professor Herbert vai comentar e fazer as considerações finais. Recebeu aí, produção? Pode colocar. Pode colocar no ar aí, por favor, o vídeo. Tá baixando. Tá baixando. Professor, vai dizendo o seu boa noite aí, enquanto eles baixam o vídeo, por favor. Seu boa noite, suas considerações. Eu mandei só para você aí alguns alunos que falaram comigo, mas não perguntaram. Eles sempre acompanham aqui as eu recebi aqui, o Enio, a Aninha, Zé Carlos, George, Luca Moreira, Emanuel de Souza, Patrícia, Manuela, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Mandar um alô também para meu amigo Leomar, meu amigo Tiago que está aqui acompanhando, o nosso amigo querido também, que já falou comigo aqui, o Nonato, viu? O Nonato também. E dizer assim, Fernando, sinto-me sempre lisonjeado, muito agradecido. Para mim é um momento ímpar quando eu venho ao Balanço Diário, venho à sua presença, debater assuntos que eu considero importantes, pertinentes à nossa sociedade, e sempre que for convidado e eu puder vir, eu virei sim. Eu acredito que a imprensa paraibana e Cajazeiras precisam de nomes como o seu, que realmente sustentam a verdade, que defende um programa independente e que trazem uma opinião, certo, dentro de uma dinâmica que é da construção, né? Lembre-se sempre disso. Nós não estamos aqui para agradar a todos, mas estamos aqui para dizer a verdade. Se a verdade tem que ser dita, que seja dita, não é? É a lente da verdade, né? Assiste quem quer. Quem não quer assistir, não tem problema. Vai assistir outra coisa, né? Não tem problema. Eu acho que eu vou ficar devendo esse vídeo. Sem problema. Passar por causa do horário, porque agora vai vir o meu amigo Léo Feitosa com o Diário Esportivo, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. Ótima noite. Voltamos amanhã às 17 horas. Tchau, Brasil. Boa noite.